torcida tava precisando, sabe? Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. É nóis. Alfinete, com a caneca do Alambrado Alvinegro. Grande Alfinete, obrigado. Vou levar pra casa, você tá ligado? Tá ligado? Não, pode levar. Não, é nóis. Eu tava conversando aqui com a Bia. Tava na resenha? Tô na resenha com ela aqui. Bia, obrigado por colar no Alambrado. Imagina, eu que agradeço. Obrigada aí pelo convite Os mais caras do uma meu vez. timão já estão acostumados com a Bia. Ela falou que estava acompanhando o Wesley Mello, que veio aqui na última quinta-feira. O Wesley Mello, que é diretor financeiro, né? Que o Alfinete conhece bem do Corinthians. Não conheço. Não conhece pessoalmente? Não. Cara, me surpreendeu positivamente, assim, sabe? Eu já conheci o Herói, que era até então diretor jurídico, e ele financeiro. São caras que... É curioso caras como esses dois estarem no meio daquela turma lá, que a gente conhece bem, né? Você diz o Wesley e o Herói. O Wesley e o Herói são caras que, enfim, o Wesley eu conheci agora, mas você percebe que é um cara de... um cara de fino trato, um cara que troca ideia, um cara que não foge de pergunta. Fiz aquela pergunta tradicional. Isso aí, se, tem alguma coisa que você não quer que fale. Mano, o cara falou, eu respondo tudo que você me perguntar. E ele respondeu tudo. Talvez, é que depois ficam aquelas... outras, eu queria ter perguntado de empresário também, essa modalidade de empresário com ele, mas enfim. O negócio é perguntar de jogador mesmo, foi bem demais, cara. Perguntando tudo que tinha pra perguntar, e ele respondeu de tudo, inclusive o que repercutiu bem foi essa história do Fausto, né? Sim. Que ele falou que seria demais se o Corinthians vendesse o Fausto Vera, que pra mim a gente já fala aqui, eu pelo menos falo, eu não acho ele um volante. Mas só de falar isso já desvaloriza pra... Entendeu? Mas a gente tem que falar a verdade, né? Tá vendo? Mas só de falar, puta, seria bom vender, o pessoal já fala, puta, ó, vamos mandar uma proposta mais baixa. Com tanta vontade que, assim, lógico, pô, não tem que valorizar, cara. Mas, Bom, a gente vai conversar muito sobre o Fausto Vera, sobre tudo. Só para arredondar aqui a situação do meu timão com o Alambrado Alvinegro, você estava acompanhando a redação do meu timão, aqui o Alambrado Alvinegro, com o Cascão, com a Bia, com o Alfinete, que você acompanha toda segunda-feira às 9 horas, às terças-feiras tem o Descascando, e às quintas-feiras tem o Papo Fiel. Quinta-feira, quem é o Davis, do futsal? Davis, camisa 10 do futsal. futsal. Já fiz ele lá no Corinthians, desenho. lá no podcast. Ele é gente boa demais. Gente é o melhor jogador do futsal do Corinthians. Acho que ele renovou para esse ano. Talvez seja o último ano dele esse ano, possivelmente. Cracaço. Gente boa demais. Vai ser uma resenha legal pra caramba. Quem puder ver, não vai se arrepender. Da hora. Pedi então para que você curta essa transmissão aqui no meu timão, aqui para que você siga o Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo tem o link do Alambrado. Clica, curta a gente. Aquele teu grupo do WhatsApp do Coringão, manda lá que tem um canal que fala só do Corinthians, que é o Alambrado Alvinegro. Na moral, Bia, ó, uma amiga nossa mandou aqui, ó. Gente, a qualidade tá bem baixa. Acho que não vale o post. A qualidade do vídeo que você gravou, velho. Então é o seguinte, ó. Porque ele não tem os amigos igual o seu de bebedouro aí que vai manda. ser seu amigo, Vamos ver! Eu quero essa amizade. Eu e a Bia também queremos essa amizade aí. Eu queria né? muito. Um beijo pro Claudinei José Trento. Tá falando que quer comprar a caneca do Alambrado. Não, vamos mandar a caneca pro Claudinei. Eu vendo a minha, mano. Não, vamos mandar a caneca pro Claudinei. Eu vendo a minha. Você merece. Vamos mandar a caneca pro Claudinei. Vou deixar o pique. Manda Ele é lá de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. Já ouviu falar? Dessa cidade especificamente, não. Caramba, essa cidade é aquelas que, que tem aquelas pistas de pouso clandestina. Vai falando mal da cidade dos caras aí, uma hora você vai precisar ir pra lá, quero ver. Você sabe que é brincadeira, um beijo pra você, Claudinei. Pelo amor de Deus. Uma hora vocês marcam um jogo lá. Não dá. Aí fica difícil. É o seguinte, ó, o Coringão ganhou do Universitário, o Coringão ganhou do Universitário também ganhou do América Mineiro e amanhã pega o Universitário. A gente estava conversando até que vai meter a molecada com 80 mil torcedores no estádio do Universitário, né? Cara, disso aí tem uma coisa muito boa que assim, o Lucha descobriu a molecada, meu. E vai colocar a molecada num teste de fogo e pode ser que nasça mais um Moscardo ali, cara, que a gente de repente não enxergou ainda. Pode vir um cara do banco e aparecer num jogo importante desse, né, cara? Tem outros que estão jogando titular, mas o Moscardo foi reserva contra o Universitário. Deixa a Bia informar, é que ela tem as informações. Vai jogar... Escala o time do Corinthians amanhã, Bia. Olha, pra mim, amanhã é o Carlos Miguel, que acho que é o que tá... É o mais merecedor da vaga de titular, assim, o jeito que esse cara joga bola é absurdo, é que é muito difícil tirar o lugar do Cássio. Então, justamente por isso, toda oportunidade que ele tiver de jogar, ele tem que jogar, sem dúvida nenhuma. Cássio, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Caetano e Bidu. No meio de campo, eu acho que vai Juliano, Maicon e o Matheus. Matheus Araújo. E aí lá na frente, Adson, o Roger Guedes pela esquerda, porque vai jogar, e no meio, Felipe Augusto. Despedida do Roger Guedes, Bia? Olha, essa é outra informação, hein? Essa é outra história. Então depois a gente fala, segura pra mais tarde. Segura. Eu, na minha opinião, assim, eu acho que o Lucha tá certo, eu acho que tem que valorizar a molecada mesmo. Tá claro, já ficou claro que eles não estavam a fim de jogar a Sul-Americana
Desde quando o Corinthians foi eliminado da Libertadores, lá eles já estavam meio desencanados para a É que Sul-Americana. não sei se não é questão de ele não querer. É questão dele olhar a bucha que é o brasileiro e tá na Copa do Brasil e falar: se eu botar os caras em mais uma competição, vai estourar todo mundo, entendeu? É olhar pro buraco onde o Corinthians se enfiou no Campeonato Brasileiro. Se a gente tivesse feito um início de campeonato um pouco melhor, se a gente estivesse ali no meio da tabela... Bombava no brasileiro. Dá pra você... Cara, vou pegar o Bahia no final de semana. O Bahia tá brigando na mesma zona que hoje, infelizmente, o Corinthians está. Se o Corinthians estivesse numa situação melhor, você poupa contra o Bahia e joga a competição internacional. A lógica seria essa. Mas o Corinthians foi se enfiando num buraco tão grande no Campeonato Brasileiro, foi priorizando tantas outras coisas antes de priorizar um campeonato de pontos corridos com 38 rodadas, que chega agora você não tem outra opção. Mas não deu um BO lá dos caras mais experientes reclamar, que, pô, esse negócio de ficar... jogando só os moleques, só os novos. Os caras parecem que reclamaram lá. Quem eu sei que não estava entendendo isso é o Fausto Vera, porque na Argentina eles valorizam muito a Copa Sul-Americana. E aí ele não estava entendendo muito bem isso. Mas eu acho que ficou claro agora que é questão de elenco mesmo. Fausto Vera que é aquele volante argentino que não marca e não bate ninguém, é isso? Ele não compromete, né? Mas eu também corneta mesmo, esperando... Você é o maior corneteiro que existe. Você é corneta. Porra. Mas eu esperava que ele pudesse entregar um pouco mais. E eu acho que não é nem uma esperança sua, Alfinete, que ela seja justificada. Porque olha o que ele fez ano passado. Você compara o Fausto Vera de 6 meses atrás, de 7 meses atrás, era outro Fausto Vera. Ele era titularzaço no Corinthians até o fim de 2022. Mas ele ainda o que aconteceu? Ele ainda se o Fausto Vera não entra em campo, se o Lucha saca o Fausto Vera, vai ter crítica pra caramba pra cima do Lucha. É diferente do Yuri Alberto. Mas o Fausto Vera contra o América aí não jogou nada, velho. Tanto que ele saiu e o Juan jogou melhor que ele. Assistência, participou de gol. Nada. Tá com a cabeça na Europa, já diriam, entendeu? Tá com a cabeça. Eu não sei, porque é difícil falar isso, mas eu acho que é um jogador que poderia... Ele dá muito passe lateral. É isso que incomoda, entendeu? Lateral Ele não arrisca muito, ele não se compromete. Ele dá muito passe pro... Ele não é muito... É que nem sabe. É que nem colocar nós pra jogar hoje. Só vou fazer uma ressalva assim, de um cara que sempre criticou muito o Fausto Vera. Eu acho que agora, se o Lucha... vou padrão, o meio campo do Corinthians é Moscardo, Fausto Vera, Rojas e Renato Augusto. Deixa os caras jogarem, entendeu? Vamos ver se o Fausto Vera não melhora, se o cara não sobe de produção. Já vai sacar o cara de repente? Põe o cara pra jogar, deixa os 4 caras se entrosarem, o Yuri Alberto e Roger Guedes. Finalmente o Corinthians parece ter um time bom do 5 ao 11, cara. Nesse e faz tempo que não tinha. E aí acho que entra uma questão assim, o Fausto Vera hoje, o que incomoda é que ele é o famoso jogador moita. Ele tá ali, ele tá se escondendo do jogo. Ele se esconde do jogo. É isso que me incomoda muito no Fausto Vera. Ele é argentino. Quando a gente contrata um jogador argentino, a gente espera um jogador que, cara, ele vai sair sangrando de campo. Mas pra tirar ele do jogo, você vai ter que brigar com ele. Parece francês, né? Ele não é argentino. O Rojas, cara, ele fez algumas jogadas interessantes no jogo contra o América. Sim. Mas uma delas, que pra mim foi a que mais chamou a atenção, foi no final do primeiro tempo, ele bate um escanteio, o zagueiro do América tira, contra-ataque, acho que era o Everaldo pela ponta esquerda. Ele saiu... Era o Pedrinho, mais rápido ainda. Que ele volta pra marcar. Quando ele saiu correndo, o estádio inteiro levantou com ele, cara. O estádio assim, vai. O cara deu um carrinho na bola, desarmou, foi gol do Corinthians, cara. Na bola de primeira também que ele dá, que eu lembro que foi uma baita jogada, não lembro exatamente. E assim, o que é legal... Só pedir desculpa, Bia. Imagina. Só falar pro Igor aí, que é o nosso cérebro aí. Mandei um vídeo do Alfinete conversando com o Cássio, pra gente tentar colocar no ar em algum momento. Dá pra colocar até no telão aqui, Igor, de repente, que fica bacana, hein? O Alfinete com o Cássio foi emoção, né? Porque o Cássio é o gigante também. Né? Não, mas eu quero que a gente veja, só porque eu quero falar uma coisa aí depois do vídeo. Então daqui a pouco o Alfinete vai falar um pouquinho sobre essa resenha com o Cássio aí. Desculpa, Bia. Imagina, pelo amor de Deus. Tá falando do Vera, eu já introduzi o Rojas na história ali. E assim, o Rojas, quando ele é contratado, eu passei muito tempo falando, não esperem do Matias Rojas recomposição. Porque se olhava ele no Racing, ele não recompunha.
era da linha de meio de campo pra frente, e se ele tirava a bola, era da linha de meio de campo pra frente. Ele Ele não compõe a vida até aqui voltava. atrás marcando. Pô, ele fez isso. Exatamente isso. Então, foi uma delícia ter a minha boca calada pelo Rojas jogando da forma como ele jogou. Porque ele jogou marcando, ele jogou colocando pressão no adversário, ele jogou dando carrinho quando precisava dar, ele fez falta quando precisava fazer. Isso é uma coisa que falta muito no Corinthians. O Corinthians é um time que não faz falta, deixa os caras contra-atacarem o quanto eles quiserem, mas não fazem falta. Aí no jogo passado a gente teve o Rojas fazendo falta e o Moscardo tomando amarelo numa falta providencial Esse moleque é importantíssima. monstro. O moleque faz falta. Ninguém faz falta. Não, e o Bang Di falou um negócio óbvio aqui, ó. A Bia entende muito mais de futebol do que vocês entendem, é óbvio. Mas eu não entendo nada de futebol, eu gosto de futebol. Ó, Você não entende Eu tô na Tá mesma, aqui eu tô na mais um mesma. show aqui. Uma coisa que pra mim, é totalmente deficitário que aconteceu aí nesse jogo do América, pô, o Gil e o Fábio Santos, cara, desculpa, não dá mais. Cara, velho. Eles estão com dificuldade. O Gil ainda, o Fábio Santos, cara, eu gosto tanto Pô, eu respeito gosto pelo também, Fábio mas não Santos, dá, mano. que eu vou ser sincero que eu não consigo criticar o cara, não. Mas não dá De mais. tanto respeito, eu sei que não dá mais, mas eu não consigo criticar o Fábio O Santos. Gil, se ele tá pega. mal e tal. Se o Gil pega um atacante rápido, veloz, cara. Mas o Gil tá entregando ainda, cara. Tudo bem que ele entregando. pode jogar mais, Ele cara. é forte. Deu assistência. Então, ele é o que eu sempre falei, ele é bom na jogada aérea. Então, assim, se você... Qual que é a Contra o principal Caleri, virtude hoje do Gil? funciona. Jogada aérea, No corpo. Pra marcar o Caleri, que agora vai ser o jogo contra o São Paulo, eu acho que o Gil funciona. Que é aquela marcação que eles vão trombar, centroavante, mais paradão. Mas se pega um moleque rápido que cai pelos lados... Mas esse é o ponto. Mas aí depende de como vai jogar. Se jogar com 3 zagueiros é uma coisa, é isso aí. se O jogar ponto- com... Entendeu? Mas depende aí de não como tá vai três jogar. mais, né? E eu acho que o Bruno Mendes tinha que ser titular Eu no também lugar acho. dele. Eu também acho. No lugar Quando a de gente quem? vai jogar do com uma Gil. linha de 4, pra mim o Bruno Mendes tem que ser titular. Eu não Também vejo mais acho. sentido em manter o Gil. É. Quando a gente joga com 3 zagueiros, que é, na minha opinião, o melhor esquema pra enfrentar o São Paulo, principalmente dentro do Morumbi, o Gil se torna essencial pra mim. Põe lá Murilo, Porque- Gil, Bruno Mendes, Fagner e Fábio Santos e Bidu, né? Eu o Fábio colocaria Santos. o Bidu, porque eu prefiro o Bidu de ala do que o Fábio Santos. Defensivamente, quando a gente pensa numa linha de 4, eu vou com o Fábio. Mas pra pensar em ala, eu prefiro Verdade. o Bidu, porque ele vai mais pra frente, ele ataca melhor. Só que quando a gente pensa em 3 zagueiros, a gente precisa de um zagueiro central pra anular o centroavante que vem ali. Contra o Caleri, que não é um centroavante que vai e volta muito, que é um cara mais fixo, é o Gil, porque ele não gira em cima do Gil. O Gil não deixa, ele é forte. Então, nesse sentido, pra mim, o Gil Então, é então a importante. gente coloca 3 zagueiros contra o São Paulo e vai tirar quem do time? Eu acho que o Ok. Gil ele pode ainda ser utilizado. concordo com você, Ele pode ser concordo com o utilizado. Felipe, eu acho Depende do jogo. depende do jogo. Tipo, o jogo contra o Atlético Paranaense, não dá pro Gil jogar. Entendeu? Mas Não, depende, Deitou porque no outro e é- deitou Mas nele. depende do esquema também, cara. depende. Então. Depende do esquema, você põe 2 caras, deixa ele na sobra, ele funciona, cara, porque ele é bom na Vou jogada mandar um aérea. beijo aqui, dá licença você. Pensa em quem você vai tirar Mandar do um time beijo pro colocando 3 Marcelo zagueiros, Alves. hein? Fala, Cascão, Marcelo Zero. aqui. Aquele que você e o Craque Neto vieram visitar em Osasco. O sonho dele era conhecer. O menino tinha um problema no coração e o sonho dele era conhecer o Neto. O Cascão foi de troco, né? Aí, forte abraço, a cirurgia deu tudo certo e agora é só fortalecer. Parabéns. Ai, que bom. Coração corintiano. É nóis, Marcelão. Show de bola. Que demais. Uma excelente história. Mas Excelente assim, história. eu acho que. Agora foi do Yuri Alberto. Que todo mundo defende. O cara, eu acho que. Não, só pra sei, completar, do Fábio Santos que você falou, vai lá, termina. a qualidade principal dele é a frieza na hora de bater pênalti, né? Se bem que ele quase perdeu contra o América e perdeu uns 2 pênaltis esse ano. Um contra o América Mineiro também, chutou pra fora, E o Ituano. e outro qualquer. Não, Mas o Fábio não Santos... acho. A principal qualidade dele era essa recuperação que ele já mas não ele tem já mais. não tem mais, cara. Ele tá perdendo na velocidade, tá sem tempo de bola, não tem... Cara, Infelizmente. vai falar E o aí- que do Fábio Santos, E cara? aí entra a grande questão. Sem o Fábio Santos, vocês confiam no Bidu? Não, lógico que Ele não. oscila muito, né? Faz jogos muito bons e jogos muito ruins. E né? ele é novo, ok. Ele tem 23 anos, se eu não me engano. Tem ainda um espaço Mas gigantesco tava pra com o bumbum oscilar. meio grande, viu, Bia? Pô, tava... A sensação que Melhorou, eu tenho melhorou. é de que ele fez alguns jogos como titular e isso entrou assim, cara, sou titular e é isso. Isso me preocupa, porque quando a gente olha pro Bidu e fala, mas nesse momento ele tá melhor que o Fábio Santos, que é um cara de 37 anos, eu não acho que ele seja o suficiente pra ser titular do Corinthians. Também acho Porque que não. se esse é o comparativo, ele não tá muito Também com a moral assim o suficiente pra ser titular de um time Mas como eu o posso Corinthians. falar, todo time tem problema na lateral, não é só o Todo Corinthians. time tem, não isso tem é uma mais verdade. lateral, não é só o Corinthians. Você pega todos os times Isso é uma aí, verdade. ninguém não tem nenhum lateral que é o cara, esse cara não sai. É difícil, lateral é difícil E o Bidu de tava conseguir. jogando por opção ou ele ficou machucado?
Se eu não me engano, foi por opção. Não, ele fez porque alguns é uma jogos pergunta muito que Não, Wellington- bons. contra o Red Bull ele foi muito O bom. Wellington É, o Alves, jogo tá? dele Aí o não Fábio parou de de voltou. jogar. Acho que ele tá questionando por que o Bidu. Opção do treinador, né? Depois o Alfinete muito bem lembrou, o jogo dele contra o Red Bull foi horrível, não tinha como Aí defender. depois daí ele perdeu a posição de novo pro Fábio Santos. Vamos ver. Eu tô curioso pro jogo de amanhã. É uma prova de fogo. Cara, mas né? eu gosto dessas coisas loucas. Eu falei aqui muito tempo atrás, lembra? Quando o Corinthians estava numa merda desgraçada. A gente falou aqui, eu falei, pô, por ainda mim, boa, ainda tá, hein, mano. Não, sim. Melhorou, Tá mas... melhorou um pouquinho. Tirou só a cabecinha, o olhinho pra fora, assim. Eu falei, joga o Cássio é a molecada, mano. Joga o Cássio é a molecada. Só que, assim, óbvio, o Carlos Miguel tem que jogar, porque... Eu já acho que o Carlos Miguel tem que jogar mesmo. Eu teria levado mais um figurão aí, de repente, pra se der uma engrossada, entendeu? Eu vou na mesma situação que Teria- você. Eu teria levado o Fagner. Teria levado mais um. Mas ele deve pode usar o ser. Juliano deve ficar no banco de reserva. Tem titular o Juliano, né? O Juliano deve ser titular. Maicon e Matheus Araújo no meio campo. Na minha Tá no campo, O opinião, Juliano vejo não é como seria. figurona, né, mano? E eu acho que a gente Ninguém falou, precisa mas de um um puta cara... pênalti que ele bateu, hein, cara. Puta pênalti. Mas veio com a calça jeans molhada. Ah, assim. mas meteu a bola. Foi o A pênalti minha mais bem que- batido Mas de a todos. gente não pode medir também um jogador sim. pelo se ele bateu um pênalti bem ou não. Bateu O jogador é futebol rolando, né, velho? A Ah, minha tudo grande bem. questão é que eu acho o Juliano importante, ok, mas eu acho que a gente precisava, por tudo que ronda esse jogo, todo o preparador físico deles preso no Brasil por racismo. Tá preso ainda, tá né? preso, teve prisão preventiva decretada. Vai e eles ficar? estão, preventivamente, né, se eu não me engano, são 30 dias na preventiva. Então, assim... Então vai ficar aquela resenha, vamos jogar por ele, É né? isso, e eu não duvido, é no Monumental, os caras, sabe, a torcida inteira a favor deles. Eu acho que a atmosfera desse jogo se tornou muito mais agressiva do que ela era aqui na Neoquímica Arena. Então, assim, eu teria levado um Fagner, eu teria levado o próprio Gil. Mas é um jogo que, assim, se o Corinthians se classifica, Bia, ele não vai ser só a molecada que vai ganhar corpo, É vai ser lógico. tudo. Mas Vai ser não o é- elenco, vai mas não é nem por ganhar isso. mais opções. É por uma cara. questão de segurança. Pra molecada olhar pro banco e falar, cara, se eles começarem a fazer as coisas, a gente tem o Fagner. Se estourar o Fagner o pau ajuda. Se estourar o pau, Mas a já gente tá saiu os protegido. relacionados? Já, saiu os já. relacionados. Não foi nenhum desses. Não foi. Eu vou até pegar a arte aqui dos Do relacionados. Graúdo, E o só Só o o Guedes. Roger Guedes. A gente Só falou o muito de Roger Guedes lateral e o esquerdo. Murilo. Mais ou menos, né? E o Murilo, acho que o Murilo O tá mais Anderson nessa... Alves mandou uma mensagem. Juninho Capixaba não seria uma boa? E a outra, o Biro não joga na lateral esquerda? Ó, o Juninho Joga. Capixaba já foi do Corinthians e não jogou. Tem jogador que não joga em time grande, velho. A verdade é essa, a gente sabe disso. Mas tem cara que às vezes não se adapta naquele momento, depois volta e joga bem, né? Mas Tem muito isso, cara, muito. Eu ia falar umas besteiras aqui, mas... Novidade, Biro, né? Não, Eu o Biro vou não falar. joga de lateral esquerdo? Joga. É canhotinho. O Biro foi formado como lateral esquerdo, inclusive. Pô, no esquema de 3-5-2, com 3 zagueiros, coloca o Biro pra atacar pela esquerda em vez do Bidu, já que o Bidu Eu é acho mal. que seria uma boa. Eu acho que Mas seria uma esse boa. time dos Desespero, moleques né? não joga no 3-5-2. Não joga. Mas se for... eu até comentei sobre isso, se eu não me engano, no jogo contra o Atlético Mineiro, quando a gente olha o esquema com os 3 zagueiros óbvios e a gente tem o Fábio Santos de ala esquerdo. O Fábio Santos de ala não me agrada. Eu acho que ele não tem as características para ser ala. Ele não tem mais velocidade, ele não consegue mais se recompor ali atrás. Me incomoda um pouco. Embora a interação dele com o Roger Guedes eu acho muito boa. Mas quando você coloca o Fábio Santos, você ignora o Bidu, que faz a função de ala melhor. E tem o Biro. O Biro é um cara que consegue fazer essa função. No jogo, inclusive, que a gente tem a entrada no jogo contra o Universitário, que o Pedro sai machucado, ele vai pro lado esquerdo. E foi o feio Biro esse vai jogo. pro lado esquerdo. Foi feio. Foi feio. O Biro vai pro lado 1 a 0. esquerdo, então você tem Você opções. assistiu o jogo inteiro? Assisti. Ó, e em Foi cima duro, disso que né? você falou, você que falou, né, Fabrício, que o cara às vezes acontece de virar depois, ou foi você, Alfinete? Eu acho que eu tô meio... Não, fui eu agora. O Você tá emocionado. Imbrasidélia falou, o Rodriguinho foi assim, numa primeira passagem não jogou porra nenhuma. Ele veio da América É verdade. Mineira, Depois ele foi pro Grêmio, depois ele veio pro voltou e Corinthians. arrebentou, é verdade. São Essas alguns coisas exemplos, né? acontecem. Foi É, só um depende do time que ele encontra, né? É difícil, né? Apostar. Galera dando algumas opções. O Lua Cândido é banco do Juninho Capixaba no Bragantino. Tem 2 pessoas que mandaram aqui, ó. O Luan Cândido é bom que era aquele jogador. que era do Palmeiras. né? Que era do Palmeiras. O Luan Cândido é bom jogador. O Enzo, Não sei se pronto para assumir a mandar. titularidade, mas Agora, bom. se passar do universitário, você acha que essa molecada aguenta o News? Eu acho que a Luz tem que ir até o final. Aí eu acho que sim. Se passar do universitário, eu bancaria os Eu moleques assisti até o News final. e Santos. É que o Santos porque tá aí, uma aí ele bosta. perde o time É. também, né? Não, perde nada. Perde Não, time. mas se ele perde colocar a nada. molecada e passar Vai entre até o os final, cara. Eu velhos... acho que é o contrário, mano. Acho que os experientes falam assim, mano, vão vocês, cara. É lógico. Eu Vocês acho que merecem tem isso que. aí. Se não rolar isso, pra mim tá errado.
Porque se os caras estão olhando esses meninos jogando bola, dando sangue, dando tudo que eles têm dentro de campo, e a partir do momento que passa dos playoffs, fala, agora deixa que a gente, que é o oficial, assume, aí eu acho Vou que tá dizer mais, errado. se essa molecada consegue arrancar e chegar na final, tipo Corinthians São Paulo lá em Montevidéu, põe a molecada, velho. Põe a molecada, Alfinete. Não olha assim, não. Põe a você molecada. não é. Eu acho mas que... Corinthians, São Paulo e Montevidéu, por que você tá falando que o São Paulo vai chegar? A gente já vai Não, jogar todo em mundo- casa contra Não, os é caras porque dois cada jogos. jogo eu acho que é uma história, entendeu? Se o time também reagir no brasileiro, tiver uma colocação melhor, se pegar um jogo universitário é uma coisa, o News é outra, hein? Mas é outra. Eu acho que O isso é Heinz é um o ponto técnico, também. né? News é Eu- outra coisa. contra Vai o jogar News- lá, contra os caras lá em Rosário pra você ver. Contra Já o foram pra lá? News- Vai lá, ver. Rosário? O Mário Nunca Kempis foi. lá, vai jogar lá. Ó, o Enzo Soler contribui com R$10. Um Grande beijo, Enzo. Enzo. O Enzo é figurinha carimbada Figurinha também carimbada no nos meu nossos pré-jogos. Valeu, Enzo. mais uma 1.000 vez. pessoas assistindo. a gente. Corintiano não tem um dia de paz. É só nós termos uma certa perspectiva com Rojas, Renato, Roger Guedes e Yuri Alberto, que já querem levar nosso melhor jogador. Só quero paz, ele diz, e uns títulozinhos. Estão confiantes para a Copa do Brasil? Ele está perguntando, até porque nós jogaremos 2 jogos em casa. Não, o sorteio é o seguinte, foi feito o sorteio. O mera Corinthians, formalidade. O Corinthians ele tem algumas vantagens quando tem O pontos Flamengo corridos. não precisava nem sortear, né? Porque você A sabe. gente já sabia. É, Não, esse tava certo. O Corinthians tem, quando é jogo mata-mata, o Corinthians tem algumas vantagens do regulamento, que o Corinthians tem sempre a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. O regulamento ajuda o Corinthians quando tem o Cássio no gol. Resultados iguais. Vai nessa. E a outra, bom, pelo menos esse ano tem sido Esse assim. ano sim. Inclusive é recorde do Cássio, né? 6 pênaltis, né? 6 pênaltis. 6 pênaltis no Aproveitando ano. que você falou do E jogando contra o Cássio, São Paulo, a gente sempre ia decidir em casa, não precisava do sorteio. aproveitando não que o via nossa. Alfinete falou do Cássio, queria pedir aí para nossa produção para rodar o vídeo do grande Alfinete. Mas na você sabe se resenha. já tá ok. Você trabalha em televisão, você trabalha... Tem que... Calma que estão organizando o rolê. Quando tiver ok, O a gente Igor usa. estava aqui, ele acabou de falar. Quando eu te. Então você quer que eu mostre? Ah, é? Você? Eu tô anos-luz na sua frente, meu garoto. Caralho. Relaxa. Tenta no rolê, então vai, manda ver. Manda ver. Põe o vídeo do grande Alfinete aí. Eu queria te parabenizar, porque muitos momentos assim a gente estava apanhando muito e os resultados não estavam vindo também, a gente não tinha conseguido resultado. Eu vi uma postagem sua falando que continuar a ser corintiano, mas com o momento é difícil. Eu vi que você postou alguma coisa na sua rede social que eu te sigo e eu acho bem bacana, porque às vezes a gente quer sempre ganhar, às vezes as coisas não acontecem. E eu achei muito bacana da tua parte ali, por mais que seja difícil, cara, vamos torcer que nós somos Corinthians, vamos torcer Obrigado, final. cara. Vai fazer eu chorar. Não, mano, mas a gente é isso aí. Mas feliz também agora que o nosso momento tá ótimo, estamos melhorando, 3 vitórias seguidas, então vamos pensar lá na frente que junto a gente pode chegar Meu longe. pensamento é sempre esse, sempre apoio a vocês. A gente sabe que isso aqui é uma montanha-russa, né, cara? Eu não sei, como torcedor pra gente é difícil, imagino que pra você também deve ser uma montanha-russa, né, cara? De vamos em emoção. frente. Parabéns, Cassião. Valeu, cara. Sucesso. Fica Valeu. com Deus. Valeu. Vai, Corinthians. Valeu. Esse foi o louco do bando aí. Receber parabéns do Cássio pra mim é um negócio que me deixou agora muito emocionado. E é isso aí, fiel. Um beijo no coração de todos vocês aí. E estamos na semifinal. Vai, Corinthians. Cássio, Alfinete. O Cássio é teu fã, velho. Explica essa Não, coisa aí. você não é meu fã. Ele te acompanha. Não, mano. eu fui dar parabéns pra ele depois do jogo. O cara pega 2 pênaltis e aí você é surpreendido pelo cara vindo dar parabéns pra você. É. Porque a gente acha que não, mas esses caras, eles acompanham o que a gente fala. Não devem consumir 100%, obviamente, de tudo. Mas uma coisa eles acabam vendo. E do mesmo jeito que a crítica chega, quando a gente dá uma força também, e é o que eu falei a última vez que eu vim aqui, que o negócio estava feio, eu falei, cara, eu não vou largar a toalha. Eu não acho que eu vou continuar apoiando, porque os caras também precisam da torcida, entendeu? Precisam que a gente esteja ao lado deles. Lógico que tem as críticas que a gente tem que fazer, eu sou sempre a favor mais da crítica construtiva, não é, isso aqui é uma bosta, tem que acabar, não sei o quê. Dá uma sugestão, pensa como você vai fazer. Então eu acho o Cássio um cara diferenciado, porque eu não me lembro de ter visto algum outro jogador ter feito isso também com não algum lembro. outro Você criador. falou isso, é que sempre as críticas, elogios, cara, não Não, lembro. e certeza que Não. ele deve ter. O Cássio deve ter falado pra você, com certeza falou, porque realmente ele sentia isso, porque eu nunca vi ele fazer isso. Então, e aí sabe por que eu queria que passasse isso aqui, eu queria comentar? Quantas notícias você acha que saiu sobre isso aí? Nenhuma. Nenhuma. Se fosse o Cássio xingando, Você matou. ia Entendeu? vir um monte. Exatamente. Acho que a gente também não colabora, entendeu? Se ele tivesse me xingado, se ele tivesse me criticado, bugado. teria saído em tudo que é lugar. Mas como é uma coisa legal, e num momento de tanta violência no futebol, a gente tem que valorizar
esses Verdade. momentos assim, entendeu? Quando não é questão de paz, mas quando rola alguma coisa bacana, positiva, a gente tem que valorizar. Não é porque foi comigo, não. Por isso que eu pedi pra você passar, Lógico. porque morreu uma torcedora, o Luan apanhou, o ônibus outro dia teve que voltar, aí o Thiago Leifert e o Casagrande, um falando mais bobagem do que o outro lá, os dois querendo se ver quem tá certo numa conversa que tá todo mundo errado, né? Inclusive, a gente também tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. E quando acontece alguma coisa assim, passa batido. Porque às vezes a gente gosta só da desgraça. Então, eu queria mandar um abraço pro Cássio, agradecer. E por isso que eu pedi pra gente levar em consideração os momentos legais, não só as tragédias. Porque as tragédias a gente não é coisa que a gente quer lembrar. Que a gente tem que lembrar para não acontecer mais. Lembrando na cabeça do alfinete ali. A gente tem eu tenho um negócio com alguns ídolos do Corinthians, que a gente falou, ídolo é ídolo sempre. O Sócrates é ídolo, não é ex-ídolo. Marcelinho, e o Cássio, ele é um ídolo eterno do Corinthians. Então quando eu vejo assim, poxa, por que o cara não pode falhar? Por que o cara não pode, de repente, chutou, não conseguiu pegar, falhou? E qual o problema disso? Por que o cara não pode errar? Então eu tem até aqui, ó, no Alambrado ninguém fala mal do Cássio, cara. Isso aqui tá aqui desde o começo do Alambrado Alvinegro da nossa resenha de segunda-feira. E não é porque ele pegou os pênaltis, e não é porque... Ele poderia não ter pego nem um pênalti, poderia ter tomado um frango no jogo. Eu não ia falar mal do cara, meu. Eu ia falar, Cássio, obrigado por tudo, erros acontecem, porque você tem história no Corinthians, cara. Um cara como o Cássio tem que ser preservado. Eu sei que o seu comentário, quando foi feito, não foi específico do Cássio, foi do time em geral, não é isso? E ele abraçou a ideia em relação ao time, ok. Só que aqui eu faço o que a gente faz aqui também é em relação a ele, cara. Porque ele é muito importante. A gente vê a importância que ele tem pro time quando vai pros pênaltis, cara. E é um momento assim que, se você não tem um cara como ele, você não se classifica contra o Remo, contra o Atlético, estaria uma puta crise no time. Olha o tamanho desse cara. Olha a importância que ele tem pro Corinthians, meu. E aí, porque ele saiu mal no jogo contra o Araçatuba, na quarta-feira à noite, no torneio início, o Cássio não presta. Eu acho, na verdade, crítica faz parte. Okay. Eu sou crítico, o Cássio, não consigo falar mal do Cássio, porque o Cássio realmente é um cara Tem caras que você tem que dar uma segurada. Tem caras, assim, os mais veteranos, eu acho que eles têm que... Chegou o fim, no final do ano, quando acabar o contrato, eles têm que sair. Mas, pô, com toda a pompa, ídolos, master... Não dá pro cara chegar na cara do Gil no hotel... Não dá. E xingar o Gil, cara. Isso aí velho. não dá, velho. Não dá, eu também fui contra. Eu sei que todo mundo tem direito de fazer o que faz o que quiser. Direito de fazer o que Até quiser, porque- não. Não. No sentido de protestar como quiser. Ele tava protestando... Também não como quiser. eu acho que assim... Não, desde que seja com educação e não seja com violência. O ponto é, a gente tem que aprender a separar o que é o profissional do que é o pessoal de cada uma dessas pessoas. Quando a gente fala sobre o jogador, a gente olha pro Yuri Alberto. É uma piada, o cara não joga nada, ele é mau caráter, enganou a gente, que não sei o que lá. Ele tem 22 anos. A única coisa Aí que eu ele falo marca disso, Bia, é gol. que ele não joga nada. Pra mim, não joga nada. Tá? Mas é a a minha questão é opinião. assim, quando você chega, você falar que eu acho que ele não joga nada, ok, é o Yuri Alberto profissional. Você chegar e falar que ele é uma enganação, que ele é um mau caráter, que ele é isso, que ele é aquilo, ele é um cara de 22 anos, que é uma pessoa, ele tem família. Quando a gente fala isso do Maicon, que está sendo muito criticado, a gente esquece que o jogador é um ser humano. E a gente precisa aprender a separar isso quando a gente vai falar dos jogadores. Porque eu chegar e falar, olha, fulano falhou no jogo de hoje, não foi bem, não acho que tem que ser titular no próximo. É diferente de chegar e falar, você é um ladrão e você está roubando o Corinthians. Porque isso você não pode falar. O cara falou isso, exatamente, não pode. O cara Você não não pode falar pode falar. desse, cara. Não, lógico Que outro, que não. o Gil é um cara que nunca deu migué, joga todos os jogos. Joga todos os se jogos. dedica. Cara, o cara perde uma dividida, o cara fica transtornado, indignado. É um cara que representa em campo. É você isso. tem que Cara que tomar joga pra esse ganhar, cuidado. não dá Você tem que migué. entender, são pessoas. E não gosto de jogador que chora também, tá? Diga-se de passagem. Uma coisa que realmente me incomoda, jogador que joga no Coringão ainda que chora, realmente não pode. A gente viu lá o Thiago na Copa, né? Acho que foi o Thiago Silva, não Mas foi? aí o cara tá chorando na hora que vai começar o jogo. Então, Aí é diferente. Mas Eu acho tudo que é isso me diferente. incomoda. Jogador, porra, a gente, na nossa geração, a Bia é um pouco mais Você nova, não gostou? mas a gente viu o Romário, a gente viu os caras não choram, mano. O Ronaldo teve Você viu a convulsão despedida no- do Matias Rojas, do Racing? Não, mas é diferente. É diferente. Não, mas aí criou-se um cenário de despedida. Aí eu entendo. Essa parte eu entendo. O que eu não entendo é o cara num jogo, velho. Um jogo. Jogou contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas aí sabe o que eu acho? Eu penso o seguinte. Só chorar. A gente olha pra esses caras e a gente esquece que o Yuri tem 22, o Roger tem 26. Eles não são experientes ainda. Nenhum deles é. Eu tenho 25 anos.
Sou 1 ano mais nova do que o Roger Guedes. A pressão que esses caras sofreram de tomar a pancada no ônibus e o ônibus ter que voltar, se tô indo pro meu trabalho e o ônibus para tomando pancada e tem que voltar para onde saiu para evitar isso, eu não vou pro trabalho. É simples. É difícil. E então, o que eu penso sentiu muito ali aquilo. é isso. Mas vou falar E o que do rival. O Endrick, que estava sendo extremamente criticado, foi lá, fez o gol e xingou a Ana Thaís. Não tô falando que é certo xingar a menina. Mas, tipo, eu tô falando de Ele personalidades. xingou, né? Ele Não respondeu. xingar, ele não xingou, mas Ele respondeu, porque ela deu tinha... uma, né? O que ele falou? ela tinha dito que talvez ele precisasse de ainda mais alguns jogos no Sub-20 para pegar maturidade pro profissional. Ele fez o gol, mas aí também acho que sobrou um pouco do Endrick no momento, porque ele fez um gol contra o Água Santa. Sabe? Numa final de campeonato paulista, um campeonato paulista que, convenhamos, ninguém quis ganhar. E aí ele vai lá e fala, é porque eu tenho que voltar pro Sub-20. E é justamente esse o meu ponto. O Endrick, nesse momento, está sendo muito criticado e a pressão tá batendo, porque ele tem 17 anos. O Moscardo hoje está jogando muito bem. Ele erra no próximo jogo. A torcida clau em cima dele. Eu duvido muito que ele mantenha um ritmo de crescimento com a torcida carcando na cabeça dele. Mas ó, que eu vi o porque Zé é um garoto. Elias, que veio, inclusive, aqui, nosso parceiro Zé. Ele é a mesma coisa. Muito parecido, né? Sim. Com 17... O Zé Moscardo tinha 16, né? 16, 7 de O Zé setembro de Elias- 93. Zé Elias tinha 16 anos. E ele, com personalidade, começou e nunca baixou. O Zé Elias sempre foi em alto nível no Corinthians. Tanto que foi vendido para a Alemanha. É que eu acho que... Não sei, é meio uma passada de pano, mas aí eu acho que os tempos eram outros. Hoje em dia você tem acesso a tudo, todo mundo fala o que quer aqui, É na isso. palma da mão. E o moleque recebe isso, né? O cara vê Recebe, isso. eu acho que Sim, recebe. mas tá claro aí, o Cássio, ele viu lá. E pra ele, não tô falando que eu ajudei, mas o cara fala, porra... Foi uma palavra de amor no momento em que a gente tava recebendo um monte de ódio. E é importantíssimo E você não isso sabe nem também. se isso aí, de repente, os caras, sabe no busão, o cara tá no busão ali indo pro jogo, de repente o cara tá sentado ali e fala assim, ô, Fagner, vem aqui, meu. Dá uma olhada nisso Ô, aqui. Renato Augusto, vem aqui, meu. Olha o que o Alfinete falou aqui. Professor, vem aqui, meu. É O que verdade. esse cara aqui falou, meu? Ô, moleque, vem aqui. Olha que você Nem acho que talvez isso tenha acontecido, mas também, mas pode ter certeza que também as tretas, as ameaças também chegam, entendeu? lógico. Então, quando chega alguma coisa que é pra positiva, né? A gente tem que lembrar também. É por isso que eu falo muito que tem que tomar... A gente tem que entender até onde a gente critica o profissional, até onde a gente chega no ser humano. Porque criticar o trabalho de alguém é uma coisa, você começar a atingir alguém é outra história. O Antônio Oliveira fala, Casca, são pessoas diferentes em tempos diferentes, não dá para comparar. Isso eu acho que você tem razão mesmo, né? Realmente não dá para comparar. Mas enfim, é uma coisa minha, assim, eu não gosto de quem... Eu acho que o cara mais focado, menos emocional, a gente vê até em Olimpíadas, né? O brasileiro, ele sempre é mais emocional e normalmente se estrepa em esportes individuais, né? E você pega os europeus, que são caras mais concentrados, mas normalmente se dá Não, eu melhor. sei, é porque o brasileiro, quando ganha, ele vai lá e dá uma entrevista. Pô, você não sabe o que eu passei pra chegar até aqui e tal, não sei o quê. O cara da Suécia, o que ele passou pra chegar até lá? passou Nada. Entendeu? O cara da Alemanha passou o quê Nada. pra chegar até lá? Bonitinho, Nada. comendo Pro bonitinho brasileiro é a vida inteira. lógico que o cara chora, é muito mais difícil. Agora, falando- É muito mais sofrido. O norueguês, qual que é a dificuldade que o É cara o tem? Davi Luiz falando, eu só queria trazer um pouco de alegria pro meu povo. Ó a situação da Copa de 2014, o que vem, a expectativa do povo brasileiro em cima de uma Copa dentro de casa. Então, eu entendo, eu concordo 100% com você. Eu acho que vem muito disso, vem muito do que você vive, do que você conhece do lugar onde você tá. Então, tipo, o próprio Yuri. O Yuri começou o ano com a namorada dele recebendo uma cacetada de mensagem porque ela tava fazendo ele jogar mal. Como que isso não isso é chega na ridículo, né? cabeça dele? Ele tem 22 anos. É muito fácil a gente muito olhar garoto. para os jogadores e esquecer isso. É muito fácil a gente olhar para o Fagner, que sabe que o filho dele é um atleta do Corinthians, e falar, puta, o meu filho recebe todo dia ameaça quando eu jogo mal. Sabe? Qual que é a máquina que tem que funcionar na sua cabeça para que você se torne, entre aspas, blindado para isso? É muito difícil. Ser jogador de futebol no tempo da internet, eu imagino que deva ser muito difícil por causa da pressão. Então, assim, eu entendo a explosão de euforia de todo mundo, o choro do Yuri Alberto, o abraço que o Yuri e o Cássio se dão, que é maravilhoso. A própria explosão de euforia do Rojas. Sim. O Rojas fez o primeiro jogo dele no sábado. Quer queira, quer não, para ele era um jogo eliminatório, onde ele foi absurdamente bem, mas ele não viveu aquele momento do clube. E ele sente aquela emoção
Porque, cara, olha isso aqui. As pessoas estão vivendo isso e eu tenho a obrigação de viver isso com elas. E ele entregou, né? Ele foi no embalo e entregou com dedicação, com futebol. Tudo. Agradecer as mais de 1.200 pessoas agora assistindo a gente aqui no Meu Timão. Você que acompanha o Alambrado Alvinegro, aqui embaixo tem o link do Alambrado para você clicar, se inscrever no Alambrado Alvinegro. Por favor, né? Assistir as nossas entrevistas lá no Alambrado. Esse papo aqui com a Bia, com o Alfinete, com o Cascão, né? Você, Sou tópico eu. do Corinthians e Cascão. Você vai acompanhar no Alambrado Alvinegro. Você vai assistir toda a entrevista com o Cascão. Roubaram o celular do Cascão, ele tá com o telefone novo aqui, ó. Ganhou um Chupa novo. bandido. Ganhou um celular, não sei nem mexer nesse celular aqui, ó. Ih, cara, mudei a tela aqui, ó. Que é isso aqui, Você é cara? meio- Você vai ver minhas coisas aqui, não dá. Mandar um abraço pra rapaziada toda aqui mandando mensagem, ó. O pessoal da Estopim da Baixada, pro Gordão, vai Corinthians, um abraço pra vocês aí. E a Bruna Da Machado hora. tá parabéns, Bia. A Bia tá com moral Muito pra obrigada. galera também. Muita gente mandando mensagem. E eu queria falar, vocês falaram muito sobre molecada, né? E tem um moleque que conquistou a torcida do Corinthians já em 5, 6 jogos, entrou, não saiu mais. E teve um lance dele contra o América Mineiro, que ele faz a falta e ele explica o que ele fez. Um moleque tem 17 anos, o estádio tá lotado, o Casemiro não fez isso na Copa do Mundo. Contra-ataque, ele levantou o cara, se bobear até pra ser expulso, mas não expulsou, tá tudo certo. E ele vira pro Luxemburgo e fala assim, não, ele tava indo, eu tive que parar, olha a maturidade Pior é do que na moleque, época mano. eu também tinha ficado com essa impressão do Casimiro. E depois eu vi o lance umas 10 vezes. Aí ele foi muito mérito do cara, porque ele faz a falta, o cara escapa da falta. Mas Foi aí, foda. aí eu vou dar uma puxada de saco também, tá? Se é o Fagner pra pegar o cara, ele não escapa pode da ser, falta. pode ser. Em 2018, Seu em 2018 tá. inclusive. Fagner Pode ser. é que o Fagner ia da cintura Mas pra eu cima. falo nesse Exato. jogo também. Iam falar primeiro que ele estava atrasado. Iam falar isso. verdade, Que tá iam atrasado, falar. não posicionado. Pô, mas o Moscardo chegou certinho, O cara. Moscardo vai de Impressionou, forma né? providencial, assim. E é Cara, muito o que a você história falou. é muito parecida com a do Zé Elias. Muito Sim. assim, mesma idade, Mas calma, mesma calma, posição. ele só jogou 5 É, jogos. vamos jogos. esperar, Mas vamos esperar. a questão do Moscardo é assim, eu sou uma pessoa que tá falando o Moscardo tem que jogar, dar chance pro Moscardo desde o Campeonato Paulista. Porque eu já acompanhei ele antes na base e achava ele muito bom. O pessoal do meu timão, em geral, acompanha bastante a base. E eu achava que, na realidade, o Moscardo não tinha que ter chegado para ser titular. O Moscardo tinha que ter chegado para entrar contra o São Bernardo no Campeonato Paulista. Sabe? Para ser testado em jogos deste nível. Não para chegar assumindo uma bomba Então, mas de aí, entrar em jogo de Libertadores. É mérito do Lucha, porque já, pelo que você está dizendo, Uhum. ele passou por várias situações como essa, tanto com o Lázaro, com o Silvinho não, mas com o Lázaro e com o Pinóquio talvez não, ano passado, né? Com o Cuca, Acho que o Pinóquio ainda era muito enfim, novo. com quem mais passou ali antes do Lucha, e ninguém deu oportunidade para ele. É. Então é mérito do Lucha? Pra mim, sim. Pra mim é mérito de olhar pro garoto e falar, cara, eu posso não precisar de usar você como titular hoje. Mas eu vou te botar 15 minutos num jogo de Libertadores que só tem moleque. Se você errar, a pressão é mínima. Porque a gente já está eliminado da Libertadores. Se você acertar, o mérito é seu. Pra mim é muito mérito do Lucha nesse sentido. É muito um tato que ele tem de olhar pra esses moleques da base e de dar oportunidade pra eles. É o tato que ele tem com o Wesley, é o tato que ele tá tendo com o Moscardo. Então, o Lucha foi o cara que lançou o Vitor Roque pro mundo. E de ver também que o time não tem os caras lá e Exato! precisa... E saber né? aproveitar. O Moscardo ainda é um jogador que eu vejo o Lucha dando uma blindada nele, assim. Ele ainda não precisou ser blindado porque cometeu um erro grotesco no jogo. Mas o Lucha tem um cuidado pra falar do Moscardo. Vocês blindaram no sentido de não elogiar muito também, ficar mais na manha. Deixa ele crescer no futebol dele. Eu não preciso vir aqui fazer propaganda do Moscardo. O Moscardo tá fazendo isso pra ele. E ponto final. Então, o Moscardo entra no jogo contra o Liverpool e não sai mais do time. E muito merecimento dele, muito merecimento dele. Ele entra, em 2 minutos Participa dele do com gol, o tempo... rouba uma bola contra o 2 Liverpool. minutos dele em jogo, ele rouba uma bola, ele dá um bote perfeito, ainda consegue sair com a bola e encontra acho que é o Foi Pedro... Foi do Pedro pela esquerda que cruza Isso. e o Watson faz o gol. E o né? Watson faz o gol. É essa visão de jogo que o Moscardo tem, que ele sempre teve, e que com o Luxemburgo, ele tem liberdade para explorar no profissional. Ele entrou com uma bomba na mão, a gente não tinha primeiro volante. A gente tava nessa de, o Cuejar vem, o Cuejar não vem, o Cuejar vem, o Cuejar tem não o vem. Rony, né? E o André Bischoff de Lima fala, Bia, ele só não foi utilizado no Paulista porque no Paulista o Corinthians tinha na direção um formator de CPU.
Que eu acho que é o E, Lázaro assim, que ele se refere. a gente leva o Lucha muito assim na base Pô, André, da... tá corneteiro igual eu, hein, André? A gente leva muito o Lucha na André. base meio que da brincadeira, do folclore, de que ele, pô, o Lucha é um técnico ultrapassado. E a gente não disse com essas palavras aqui, mas a gente, pô, professor, não tá dando mais, parece que você não tá conseguindo enxergar o jogo e tal. Mas, cara, vamos ver o trabalho do Lucha. Os números não são bons, certo? Porque ele tá com um aproveitamento Tá baixo. dando uma melhorada aí. Cara, Não, não, o mas, aproveitamento mas a melhorou. questão não é nem o rendimento. Ele soube mudar o time na hora certa contra o Atlético. Agora que já aconteceram algumas coisas boas, a gente vê que não foi eventual aquilo. Ele mudou o time bem contra o Atlético Mineiro. Escalou o time legal para ganhar do América Mineiro aqui na volta. Ganhou do Santos na Vila, que foi um jogo importantíssimo. Ganhou do Galo no Mineirão. É um jogo difícil de se ganhar. E ele botou a molecada contra a Sul-Americana e tá revelando o jogador. Tá revelando jogadores. Cara, eu acho que o trabalho do Luxinho, de todos esses caras que passaram aí, é o melhor trabalho recente do Corinthians, cara. Você teve o Lázaro, que foi uma perda de tempo durante todo esse, sei lá, 4 meses que ele ficou no comando. O Cuca não vamos nem comentar. E o Lucha parece que tá conseguindo fazer alguma coisa, cara. O Vitor Pereira foi Do menos Pinóquio? pior. Mas calma, mas ainda tá no. Ainda Tá tá. no meio, ainda Não, tá. Calma. mas eu tô falando isso porque, assim, a Calma, gente se tava... ele tirar o São Paulo É, e ganhar a Copa é. do Brasil, Não, você aí vai é falar. melhor. Aí eu mudo de Então ideia. pronto, É, porque a gente tava levando Lucha muito... Eu tô falando isso porque a gente tava levando Lucha muito na base do folclore. Não quer apontado pro Shell, É o último brincadeira projeto. e tal. Não é o último É o último projeto. projeto, a última dança Eu acho que dele. se ele começar, não a se levar mais a sério, mas a falar mais de futebol, que ele entende muito, as coisas vão fluir mais, cara. Sabe eu acho que qual- falta isso talvez pro Lucha Sabe qual é só. o problema do Luxemburgo pra mim, de verdade? Tá difícil avaliar o trabalho dele como técnico. A gente avalia o trabalho dele como diretor de futebol. É, que é uma Porque- mania dele de gestão, essas coisas E tá aí. sendo maravilhoso. Nesse sentido, é ótimo pro Corinthians. Ele chegou e falou, Du, você vai embora em um mês? Sinto muito, não Mas te ele uso sempre mais. fez isso, viu? É isso. E nesse momento- Ele sempre foi um bom técnico. Exato. Mas ele sempre foi assim. Ele Não, mas no sempre começo nesse ele era um momento- excelente Ele técnico. sempre- Mas ele sempre fez isso. Em todos os clubes que ele passou. Eu- Você não lembra que ele não bota o Miller pra jogar um jogo que ia vencer o contrato no segundo? Corinthians e Grêmio, final da Copa do Brasil de Não, 2000. não, mas Não, no no Palmeiras, Palmeiras, não. 96 final contra o Cruzeiro Não, da Copa do 96 Brasil. pode ser, mas 1 naquele a 1 no primeira Parque Antártico, passagem o dele Cruzeiro era o campeão. Bruno Noro com os caras da Parmalat. 2 a 1 Ele não Cruzeiro. tinha assim gerência toda no Não, Palmeiras. ele ainda Foi não isso tinha mesmo. moral nem pra fazer Não isso, tinha né? moral. O Mas primeiro trabalho depois do Bragantino. pô. É. O Veloso Mas falha, o é esse Marcelo o Ramos ponto. faz o gol e o Roberto Gaúcho fez o outro. Foi 2 a 1 pro Cruzeiro e o Palmeiras perdeu o título. Essa sempre foi uma característica do Lucha e eu acho que é uma característica que o Corinthians precisava nesse momento. Porque a nossa parte da diretoria de futebol, especificamente falando, era muito omissa. A gente precisava de alguém para fazer isso. Agora, com o time mais encaixadinho, a gente consegue começar a avaliar o trabalho dele como técnico de verdade. Até 2, 3 jogos atrás, era horrível. Apesar Aí que a os gente começa a bastidores ver... dão conta que quem treina o time mesmo é o Copertino, né? Que o Lucha é mais um supervisor ali e tal. É. Que na mão na massa, tô falando no campo, é o Copertino que é o auxiliar dele. Então, eu vejo o Corinthians hoje, como o Fabrício muito bem colocou, eu acho que o Corinthians que está aprendendo a mexer, que agora tem um pouquinho mais de opção, a gente tem mais segurança com o Moscardo, ele trabalhou para reconquistar, para que o Yuri Alberto conseguisse reconquistar a própria confiança. O cara fez um gol no jogo de sábado e ele volta da comemoração outro jogador. Ele volta da comemoração outro jogador. Tanto que ele bate o pênalti com personalidade, com responsabilidade, com força, voltou outro cara. E é um trabalho que precisa ser colocado no bolso do Luxemburgo. Não acho ainda o trabalho dele bom. Acho que está em evolução. A gente falou há pouquíssimo tempo atrás que o trabalho do Luxa parecia ter atingido um teto e que dali ele não passaria. Eu acho que agora o trabalho do Luxemburgo está em crescimento, sim. Vamos avaliar os próximos jogos. Mas nesse momento, pra mim, é um trabalho em evolução. E a gente falou desse negócio dele de revelar jogador. Nos últimos anos, ele revelou aquele Thales Magno, do Vasco, o Murilo, no Palmeiras, e o Vitor Roque, que na época estava no Cruzeiro. O Gabriel Menino foi ele. O Gabriel Menino foi Danilo ele também. também. O Danilo, não foi o Murilo, Danilo. perdão. É o Danilo. Danilo, eu confundo os dois. E você vê como é futebol, né? Se o Corinthians perde do América nos pênaltis, ainda bem que não perdeu, iam falar que ele mexeu errado no time. Sim. Como é que é, cara? Iam, né? Todo Eu mundo ia falar mesmo. Futebol é resultado, cara, pô. todo mundo ia, cara. E Na tá verdade, aqui, ó, eu não vejo Goiás assim e mil Atlético maravilhas. Mineiro estão jogando 48 do segundo tempo, a Arana Arana fez fez- pênalti pro Goiás. Se o Goiás ganhar, vai encostar na gente na tabela, né?
Tô torcendo pro Goiás perder o pênalti. Pô, que Você não zica conhece esse futebol? galo aí também. Mas A aí gente o ia Bahia dizer- entra, né? O Bahia, O Bahia entra, a entra- gente segue em 16º. Não, estamos longe, estamos fora do Z4, graças a Deus. Mas vai ter Corinthians e Bahia no final de semana. E não, vamos ganhar do Bahia lá. Tem que ganhar, pelo amor de Gol Deus. de alguém, se Deus quiser. Ah, o Se Lucha futebol, a revelou gente ia também. falar que o Lucha... Patrick de Paula, aqui, o Patrick de Danilo Paula. Oliveira tá O lembrando. Patrick de Paula não vingou, mas na época que ele saiu, todo mundo, nossa, o Patrick de Paula. Que ele é quis verdade. morar dentro da garrafa, pô, aí ninguém consegue, né? Não tem nenhum difícil. ser humano. Você já morou dentro da garrafa? Cara, O alfinete eu, foi eu, dormir eu de não baixo. morei, mas eu já dormi dentro da garrafa, viu, velho? Porra, eu também já dormi Já demais. passou uns Putz, diazinhos. Um porra, dia, cara. um final de semana, quem nunca? Eu já Porra, dormi dentro da o garrafa. alfinete Você abriu... nunca. Não, o alfinete abriu um bar lá na Vila Mariana numa época aí, e aí eu quis fazer uma... Como o alfinete é muito meu parceiro, eu levei minha área dos meus amigos, é tudo ali na Vila Mariana. Eu falei, pô, vamos migrar pro bar do alfinete. Só que migra coisa boa e coisa ruim, né, alfinete? Então a gente tem que saber bem tudo, Você né? tem que estar preparado Tá também, né? preparado. Tá de boa. Chegou muita coisa ruim, não? Tá de boa. Ah, uma as coisinha amigas outra dele. sempre Uma coisinha chega. outra, literalmente, né? Mas faz parte. E Renato Augusto e Rojas, cara? Final, tem que jogar os dois? Tem que vamos- jogar os Lógico. dois. Tem que jogar os É. dois. Lógico, outro Muita time. diferença, É outro né? time. Outro time. E os outra- dois, É outra taticamente, conversa, é outra conversa. É isso, o diálogo dos dois é tático. Não é o Renato faz a parte tática e alguém resolve. Não, o diálogo de Rojas e Renato Augusto é tático. O Renato Augusto é um cara que pra mim dispensa comentários. Eu acho o Renato excepcional com a bola no pé e sem a bola no pé também, porque ele é um técnico dentro de campo. Eu acho o Renato excepcional. Só que o Rojas, ele se provou pra mim um jogador tão diferente É, do muito que eu qualificado, imaginava. Porque assim, eu vi alguns jogos dele no Racing, sempre achei ele muito tático, muito bom e tal, mas no Corinthians, a sensação que eu tenho é que assim, ele olhou e falou, olha, eu tenho essa e essa e essa característica. O Corinthians precisa dessa, dessa e dessa. Eu consigo fazer isso? Consigo. Então eu vou fazer e acabou. Porque no primeiro tempo ele vai muito pro ataque. Tem aquele chute dele no meio de campo que, pelo amor de Deus... Aquela paulada. Nossa! O Claudinei José Me lembrou Trento, de Alex novo, chutando, cara. contribui com R$10 e fala: hoje é só escutar a Bia, ela entende demais. Um abraço, lindona, ele fala aqui. Muito obrigada, Claudinei. Obrigada aí pelos Entende elogios mesmo, e pela né? audiência. E pela audiência também. Claudinei sempre tá com a importante. gente. E outra coisa, e o Rojas, cara, ele chegou, ele tava jogando no Racing. Eu tô falando só se os dois podem jogar juntos, porque o Lucha ele abriu mão dos dois de uma vez. Parece que a gente tava tão empolgado com Mas os como caras. assim, E olha, Abelão? tá todo mundo Falando falando. no jogo contra o tá América, ele todo, sacou os notícia, dois Ah, juntos. tá. então- notícia de última hora, hein? Todo mundo falando aqui que o Mano Menezes caiu do Inter. Não sei se é um fato. Vamos dar uma apurada aí, Deixa galera. eu dar uma olhada aqui. Mas sobre essa questão do... Então, eu disse que ele sacou os dois juntos, se eles podem jogar juntos. Quando ele tirou o Rojas e o Renato Augusto de campo, parece que a gente ficou sem ninguém, assim, sabe? Você tá na balada chavecando uma mina olhando, parece que a mina foi embora do rolê, acabou o rolê, cara. Não Isso tinha- é um problema. mas a Esse é um sensação que eu problema. tive é de que foi uma necessidade. Porque o Rojas pede pra sair. Não é algo Ele até do fala tipo... na coletiva, é, né? Fala. Ele fala na coletiva. O cara foi lá falar o que você falou, ele falou, mas o cara pediu pra sair. E aí, quando ele termina, o Rojas pede pra sair, o Lucha engata a substituição, o Roger manda esperar, porque o Renato também não aguenta mais. Eu acho que foi uma coincidência precisar abrir mão dos dois naquele Sim, momento. porque ele já Até ia sacar porque um, né? eu Porque tenho a o Renato sensação... com certeza já estava combinado quanto ele poderia jogar. Exato. E aí o Lucha deve ter deixado na mão dele, tipo, Renato, quando você quiser, avisa e eu te tiro. Acho, inclusive, que considerando que eram as últimas substituições ali, o Roger e o Luxemburgo poderiam ter se entendido melhor e ter feito a substituição do Rojas primeiro, porque é nesse lance que sai o segundo gol do América, inclusive. Mas o Renato já não conseguia mais estar em campo. E eu tenho pra mim que, se possível, ele deixaria algum dos dois em campo para os pênaltis. O Rojas é um excelente batedor de pênaltis e o Renato também é. Então, acho que no plano dele, algum dos dois ficaria. Acho que foi muito mais uma necessidade do que uma opção. Ó, é o seguinte, tem muita gente, você conseguiu apurar se realmente é isso, tem muita gente Pô, batendo diz que é o Mano informação caiu. da ESPN. Informação da Conhece a ESPN. Caiu mesmo. Então o Mano Menezes foi demitido. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês em relação ao Mano é assim, obviamente agora não tem que vir o Mano pro Corinthians, o Luxemburgo tem que ficar ali, mas será que já não tem que chamar o Lucha para conversar? O Lucha é o seguinte, tá fazendo um baita trabalho, a meta é todo você mundo ficar tá até o falando, final do ano e já não sei se eu conversar com o também Mano tô para procurando, mas amarrar tá pro ano que achando. vem, cara. Não, mas o ano que vem. Ou isso é o ano- loucura? O ano que Ou vem eu outra tenho diretoria. ESPN, tá dando.
Ano que vem outra diretoria. Chama o André Negão e chama o Augusto Não, Melo pra mas não conversar. existe, isso aí não Loucura. existe, pô. Tô louco? Lógico, tá muito louco, pô. Não, Você no tá- mundo, tô no mundo maluco. utópico, perfeito. No mundo utópico, senta todo mundo, damos as mãos, vamos louvar ao Senhor e aí a gente decide quem é o próximo técnico em conjunto. Porque- Mas eu acho muito difícil Não, que isso não aconteça. existe, pô, não existe. E você nem sabe quem vai ser o diretor de futebol, por que que você... E outra, por que que você acha que o Mano Menezes é o Guardiola agora, que tá livre no mercado, vamos pegar? Ancelotti, né? O cara foi demitido. Se ele foi demitido é porque o trabalho dele não tá bom. É porque Parece tinha que aquela é ânsia de ter o informação Mano do- Menezes, do que o Lucha tava site mal do e tal. É o Agora site que do Inter esse. o site oficial do Inter já notificou que o Mano Menezes não é mais técnico do Inter. É que assim, a galera... E eu sou um cara, eu gosto muito do trabalho do Mano Menezes, acho que tem muito a ver com o Corinthians, mas pensar nele agora realmente, eu sei que é loucura, mas, cara, Eu acho um futebol muito É isso retranqueiro. É isso. Site do Inter, é verdade. o futebol do Mano é muito retranco. Eu acho muito retranqueiro o futebol. Você não. Futebol retranqueiro, Eu acho feio. muito difícil mexer agora com Não, o não tem que Luxemburgo, mexer em principalmente ganhando. Mas eu venho falando aqui há bom tempo que, para mim, a solução dos problemas do Corinthians sem jogador era humano, justamente por causa disso. Porque é retranqueiro. Na nhaca, fecha a casinha e seja o que Deus quiser. Agora, o time tá ganhando, é difícil. Eu queria o Mano antes da chegada do Lucha. Eu também. Eu preferiria que o Mano Menezes tivesse vindo na época. Sim. E o que mais me chama a atenção nisso tudo, na realidade, é o seguinte. O Mano Menezes, na época, estava balançando há muito tempo no Inter. Por quê? Inclusive, na minha última vinda Porque tá aqui, a gente fazendo um falou trabalho sobre isso. ruim. Exato, estava balançando. Eu não entendo isso. E aí, ele é a melhor opção, porque ele é retranqueiro. E eu concordava com isso na época. Acho que o Corinthians precisava se fechar. E aí, ele não cai. Ele toma 3-0 do Grêmio e não cai. Segue no comando do time. Agora tá o quê? Acho que faz 8, 9 jogos que não perde. E cai. E cai. Deve ter tido Porque- algum desentendimento. Então, isso que eu ia falar, porque não é um cara muito bom de relacionamento, né? A gente sabe disso, A né? gente sabe de bastidor que realmente o Mano Entendeu? é um cara meio complicado, mas é um fato que ele consegue acertar ali. E ele é bom de limpeza. Você lembra que em 2014, ele que fez a limpeza. Ah, mas o no Lucha Corinthians. fez também agora. O Lucha pegou Eu uma acho que rapaziada nesse, né? nesse sentido é isso que você falou. O Lucha tá fazendo esse trabalho. A gente não falou muito sobre Corinthians e São Paulo, no final da Copa do Brasil. A gente falou meio que ano passado, saiu o sorteio hoje, o Corinthians define Não, a gente só fora falou, de casa não, contra o São Paulo. Tudo em casa, né? Decide em casa porque o Morumbi é o estádio do Corinthians, é o time que Salão de festa. ganhou mais títulos, tem mais vitórias do que o rival lá dentro. E não é nem piada, né? É informação só. Quem é o time que tem Informação. mais títulos dentro do estado do Morumbi? Corinthians. Impressionante. O né? maior público Maior já público do registrado Morumbi, na estado do Corinthians. Morumbi é do Corinthians. Em jogos de futebol, né? Tirando jogos de É. futebol, tem o Papa, tem o show do Queen, tem o jogo do Corinthians. E o estádio do Corinthians é nosso, o estádio do São Paulo é nosso. E o Corinthians pega o São Ah, Paulo. o show do Queen era... Vai, deixa quieto, Tentando segue tirar aí. o coração corintiano e botando ele em cima da mesa. Quem tem mais time, cara? hoje? 50-50. Se a gente for analisar, tô muito com o alfinete. Se a gente for analisar nome a nome, Vamos lá, o Cássio é melhor. Não, mas O Fagner é melhor na lateral direita que o Rafinha. Fagner é eles melhor. estão na mesma pegada. eu Tá. acho que na realidade o Rafinha nesse momento, se a gente for pensar Fez mais gol do contra que o a bola, Palmeiras. se a gente for pensar mais do que a bola, o Rafinha está num momento melhor do que o Fagner. Aí Gil e quem que é o zagueiro? Arboleda. Arboleda. Pra mim é dois... Os dois estão iguais. Dois O Arboleda, iguais. mas o Arboleda tá melhor. O Arboleda tá melhor Apesar do que que ele o Gil entregou lá hoje. contra o Palmeiras, mas ele tá melhor. O quarto O zagueiro é um Arboleda moleque entrega lá. muito mais Beraldo. que o Gil não entrega. Beraldo O ou Ou o Murilo. Diego Costa. Beraldo lesionado, eu vou jogar o Diego Costa. Diego Gil também Costa se e Murilo. equivalem também. Se equivalem, Murilo. os moleques novos. Pra mim, ficar- o Murilo. Eu acho o Murilo Vai melhor ficar do que o Diego meio a Costa. meio. Aí fica Fábio mesmo. Santos ou Caio Paulista, né? Que tá jogando na esquerda. Aí Caio pesa. Paulista. Né? Aí pesa é o Caio Paulista. Porque é mais Aí a novo. gente O vai Pablo Maia pensar foi em vendido, volante. Não. Ah, não. O Pablo Maia não estava jogando porque o pai dele faleceu. Aí Aí a volante. gente vai pensar em volante. O Eu Gabriel- prefiro o Moscardo. Quem entre é o primeiro Pablo volante? Maia Pablo Maia. E O Gabi Neves machucou, mas deve jogar, né? Não, o primeiro O jogo eu Gabi acho que não Neves é o joga. ator de pornô uruguaio lá, não é? Que tem o bigodinho. Por causa do bigode. Os caras falavam que ele parecia ator de filme pornô Ah, não sei do o filme que você Uruguai. tem que ver o filme que você tá vendo. Adorei. Não, na verdade... Bem eu tô- específico, Bem ainda Bem Uruguai. específico, ele tem Porque a ele é lista ali. uruguaio. Nem filme deve que ter tá vendo. indústria pornô no Uruguai. Goiás e Galo 0x0, mas vamos seguir. Perdeu o pênalti? Perdeu? Deve ter perdido, porque tá 0x0, né? Que Foi loucura. 0x0. Ou não deu, ou o cara cancelou o pênalti. né? Mas, enfim, aí no volante, pra mim o Moscardo é melhor do que o Pablo Maia. Eu acho o Moscardo melhor do que o Pablo Maia.
Aí o Nestor? segundo deles o Nestor já é um pouquinho mais pra frente, né? Se a gente for O pensar Alisson, né? O Alisson joga ali de segundo volante às vezes, ou joga mais aberto pelo lado esquerdo. Geralmente essa posição é do Gabi Neves. Ele não deve jogar o primeiro jogo porque tá com uma fratura na costela, mas no segundo provavelmente joga. Não sei, costela demora. É um mês, né? Puta, Costela. aquele Michel. Michel Araújo. É que o São Paulo também, vamos falar a verdade, é uma junção de ninguém que tá funcionando com o Dorival, né? Mas é esse o ponto. A gente pode analisar nome por Caleri, nome. Luciano, Roger Guedes e Yuri Alberto. Roger Guedes e Yuri Alberto. Mais do que Caleri e Eu Luciano? prefiro os dois ao Caleri e o Pra mim, Luciano. eu vou Na, na linha na do Felipe. Pra verdade, mim é... Caleri e Yuri Alberto é adulto contra criança. Tá, e Roger Guedes e Luciano? Não, Roger é muito melhor. Então, é pau a pau. E aí eu o acho ataque que a é gente meio tem meio. dois pontos que são muito E os meias do diferentes. Coringão Porra, A também gente são tem melhores. meio de campo. Quem que são os meias, os caras? Eles têm o Nestor e o Gabi Neves. Ou o Nestor e Alisson. E o Alisson. Bom, nosso time é melhor, cara. Eu também acho. Esse O meio time de campo é melhor. Sábado, agora, Sábado, tô sábado falando. é melhor. Se fosse 2 semanas atrás, Nós sem tava Renato morto. e... Mas o Flamengo, momento... não. Tinha mais cara do que Tá, mas agora. tirando- Se fosse há 2 semanas atrás, E é ia falar, loucura. puta, Era fudeu. Rony, era... Né? Agora... Isso é o mais louco. Vocês pararam pra pensar nesse abismo que existe entre o Corinthians que enfrentou o América Mineiro lá no Independência e o Corinthians que enfrentou o América Mineiro na Neoquímica Então. Arena? É um abismo de diferença. Mas eu acho que essa é a questão. A gente pode analisar peça a peça, mas existem 2 pontos que precisam ser analisados. O primeiro é o meio de campo. Renato Augusto e Rojas são muito melhores do que Nestor e Gabi Neves, ou Nestor e Alisson. Mas eles têm um cara que, o Dorival chegou lá, falou, aqui agora a gente consegue ser campeão, os caras compraram o barulho dele e o que o Dorival quer fazer, ele faz. É acho isso que melhor. esse é o grande E eles têm o ponto. Pato, hein? Fez gol ontem. Para. É que o filho. Pato- é o que o Neto tá criando lá no sítio Fez dele em gol Santo ontem o Antônio Pato, de Poços. moça. Claudinei José Trento, que ama nós, contribui com mais R$15. Depois tem o Garay, 76 também. Luxemburgo tem que ficar, se for campeão da Copa do Brasil, tem que ficar para dar continuidade. O que vocês acham? Se acho for que campeão sim. da Copa do Se for campeão da Brasil, Copa do Brasil. pô, Cara, é outra diretoria. É outra não, diretoria, não a gente vai ter isso que é repensar. uma alucinação a gente ficar. É. Entendeu? Não tem eleição em novembro. Como que você tá pensando no técnico para janeiro? Pô, não faz sentido isso. É. E o Mas aí eu Garay- acho que é algo pode que ir. vai precisar ser considerado. O Lucha é campeão da Copa Não, do claro Brasil, que tem que aí ser. a De repente, diretoria vai puxar ele pra chegar... ser um coordenador Não, técnico. não aceitaria, acho. E traz seu eu acho que Adenor. não, mas seu eu confesso Adenor. que seria... Pô, mas todo mundo não fala que é o Copertino que dá os treinos? É. E é. De repente deixa o Lucha pra ser o coordenador ali. Mas você sabe se ele quer? Eu acho que ele não Tem que ver quer, se quer entendeu? também. Mas eu acho a que o última vez que a Copertino- gente fez isso deu um errinho meio grande, né? É. Quando a gente pegou um auxiliar de alguma coisa e falou, viu, agora você vira técnico. Não, teve Assume. A gente fez isso várias vezes. Várias vezes, vou- porque não. são todos amiguinhos. Não, eu vou fez dar a- 2 exemplos de um que deu certo e outro não. O Carille deu muito Só o certo. Carille deu e certo. o Osmar Loz deu errado. Eram 2 caras que eram auxiliares do Tite. né? O Coelho deu errado, os Marlós deu errado, vai pegando todos aí, todos deram Lázaro errado. deu errado, Lázaro o deu Silvinho muito deu errado. errado. Sim, todos, só deu certo o Carille e uma vez, na segunda não deu. E o Carille deu muito certo porque ele tinha o esquema do Tite e não é que ele mudou. Ele deu continuidade. Ele seguiu um plano que já E tinha ele sido era, previamente traçado. treinador de defesa do Tite. É. E, cara, time do Corinthians, porra, aquele time do Mundial lá, time da Libertadores, ninguém fazia gol nesse time, cara. Então tava bem encaixadinho, sabe? Era Não, só, mas aquilo, era só aquilo é mexer. 5 anos depois. Mas mesmo assim, ele conseguiu. O esquema foi o mesmo. Até na base, eles trabalhavam na base sub-17, sub-20, com o mesmo esquema, para os caras virem já preparados para jogar daquele jeito. Ó, agradecer a rapaziada, são 1.500 Não, pessoas e o assistindo ao garagem vivo aí, a o gente. garagem. Não, vou ler a mensagem do Opa. garagem só. Dizer para que você dê like, Senão para que a gente você perde. siga o Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo tem Por o link favor, do é. Alambrado Alvinegro, que é o nosso canal no YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok. Você clica, você siga a gente no Alambrado Alvinegro e faz que nem o Garagem 7,5, ó. Ele contribui com R$5. O Corinthians tomou 3 gols do América em 2 jogos. E isso é preocupante. Contra o São Paulo. Não podemos perder na arena. Todos os gols que o Corinthians toma do América são pelo lado direito, em cima do Fagner. Na dupla Gil e Fagner, Fagner, que é o que todos. mais Mas, jogou. Juninho mas é isso que assim, fala, se por isso você tem que ter pegar- o Bruno Mendes lá, né? E se você pegar a saída de bola daquele lado lá também, não vai, não sai. Não vai. Não sai. A bola daquele lado, quando o Cássio repõe por aquele lado ali, a bola não chega no meio campo. E aí, sabe o que é mais louco? Quando a gente olha. É óbvio que são adversários em situações diferentes. O América Mineiro é a lanterna do Campeonato Brasileiro, mas se eles jogassem só contra o Corinthians 38 vezes, eles iam ser campeão o tempo inteiro. Porque é o timinho que gosta de jogar com a gente. Tem a questão do Mancini também, né? Mancini, O Mancini meu. gosta. Mas finalmente e aí, assim, perderam, né? Quando a Mancini. gente fazia, acho que 2 anos que a gente
não ganhava deles. Do Mancini, do 2 Mancini ou do anos América? do América do Mancini. Em retrospecto, o Corinthians e América na história são 9 vitórias para cada lado. O Corinthians passou Exatamente. O agora. Mancini, ele é muito bom, só não é bom quando ele tá do nosso lado. Quando ele tá com nós, Mas A ele questão salvou do esse Mancini, rebaixamento. a questão do Eu Mancini vou é falar essa. baixo até porque outro dia... ele salvou, mas também ele Sabe meio que se enfiou lá Sabe o também. que eu né? falei aqui outro dia? Eu falei assim, o Corinthians tem que contratar o Mancini, cara. Falou mesmo. Não, mas Ainda na bem que, situação ainda em que bem que nossa tava... audiência não tá das mais gigantescas, Não. porque senão, meu Deus do céu. Olha, Na tem- situação em que tava... Valia a pena. Tem 2 caras que adorariam frequentar o seu bar aqui, o Já e o Lobonite. Então tem que comprar uma máquina do tempo, porque não existe mais. Não existe mais, então vocês vão perder e era muito legal. O Já fala, Duílio não troca mais de técnico. E o Lobonite fala, abra o olho pro Luxemburgo, porque o Mano acaba de ser demitido. Mas a gente já falou aqui, viu, Lobonite? É que você tá na night aí. Acho muito difícil isso acontecer. Muda só um pouquinho de resenha. Não vai acontecer. Fala um pouquinho do teu podcast, meu. Você, o Sormani, a resenha. Boa. É o Tamo lá. Deus Zebracast. Exatamente. Quinta passada foi o Júlio César, ex-goleiro do Corinthians. Isso. Hoje ele é... Diretor do Bragantino? Tá lá no Bragantino, ele contou umas histórias boas. Júlio. Falou que ficou bravo já com o Chico Lang, que cornetava muito ele, tá vendo? Pensa que os caras não vê, ó. É óbvio Ele que falou não. que uma vez ele perdeu a paciência quando o Chico Lang falou que ele falhou no pênalti. Pô, é demais. Aí é demais, não. Aí é O pesado. Júlio é parceiro, eu falaria isso abertamente assim. Ele é um puta cara legal, ele era assessorado pelo Pegou Bidu, muito em 2011. nosso parceiro Pegou muito em Fabiano, mas é 2011. fato que ele cometeu várias falhas aí. E o grande problema dele E é eu que ele tava no cometeu Corinthians falhas... Desculpa, eu tava no Imagina. Corinthians e Palmeiras, no Pacaembu, logo depois do Torino. Fechou Eu tava no o gol. tobogã, tinha uns 2 mil corintianos no tobogã só, era Corinthians e Palmeiras, hein? E ele fechou o gol do Alessandro. E assim, Puta no jogo. a gente fala muito do Júlio César, mas ele é um cara que sempre teve um respeito, assim, Isso. ó, infindável com o Corinthians. Não esqueça, o Corinthians e Red Bull Bragantino dentro da arena, ele ainda era goleiro do Red Bull Bragantino, e quando ele vai trocar a camisa com o Cássio, ele troca a camisa preta do Bragantino, porque a camisa oficial, a primeira camisa do Bragantino, tinha um detalhe em verde. Aí, tá vendo? Ah, E ele esse é o sempre foi. tipo de É coisa demais. que... Não, o Júlio falhou, como todo goleiro falha. Mas é fato que ele é um Tá, mas o Corinthians Júlio, raiz, o velho. Júlio foi um dos convidados, né? Isso, Pra foi galera o seguir- pra convidado galera da seguir o quinta-feira. horário das entrevistas. Então, toda quinta-feira às 16 horas a gente faz lá. Cascão tá lá direto E também. quinta-feira, às 16, eu assisti aquele, ele participou. Depois O Sormani caíram não tava. pro Miguel, que ele perdeu, já vendeu o bar, sei lá o que ele fez com o bar dele, mas migrou a galera pro outro bar que é do lado. Então a galera vai. Cara, Cara, o daqui a Bar pouco Miguel a é gente aquele chega em ali na Vila Itaquera. Mariana ali. Isso, daqui a ali pouco da a hora. gente chega em Itaquera, porque os bars vão indo um pro Então lado do podem outro. seguir aí no YouTube, no Instagram, o arroba DeusZebracast. Deus Zebracast, que é demais. legal. Ô, Vinícius, 100% você faz com o Sormani, que é nosso parceiro, nosso professor de alguma forma, né? Porque a gente Fábio aprende muito com Sormani. o Fábio Sormani. É softball ou, enfim, às vezes aparece algum parceiro da época lá do Pânico? Não, no como é que começo, não, é de futebol, né? Sempre foi, tem algum jogador ou técnico, alguém ligado ao futebol, né? Sempre. No começo eu ainda levava mais uma galera para fazer um co-host Foi o lá, Zuckerman. alguma coisa, mas agora estamos... Focou na bola. Não, sempre foi, mas Mas a gente, leva de ainda, todos a os gente ainda times. levava um humorista se quisesse trocar ideia também, mas eu não tô mais fazendo isso. Mas vai de todos os times, personagens ligados Sim, em todas as pô, áreas. todo mundo. Tava lá, era o Canhão, hoje era Assis. Foi o Canhão, Milton Neves já foi lá, recentemente quem mais foi? Marco Aurélio Cunha, E Noriega, o Capetinha? Capetinha furou, não Pô, apareceu. Capetinha. Seu amigo! Pô, Capetinha, eu gosto do Capetinha, mas ele é miguezão mesmo. Pô, Capetinha. Tem muita Não, o problema não, furar é quando você fala, ó, não vou, isso é furar, né? Era melhor falar que não ia. Quando Que a nem- pessoa não fala, não é nem furar, né? É, não Só é te deu um Mas explodir. ele te mesmo. falou que ia e não foi. É isso. Aí não pode, hein, Capeta? Ó, e Pisou aqui, na ó, bola. o Anderson Krause falou várias vezes aqui, desculpa, Anderson, não ter lido tua mensagem, ele mandou várias, então eu vou ler. Que o Mosquito parece que vai estar à disposição na Copa do É, Brasil. o Mosquito tá voltando. Teórica, assim, a expectativa é de ter o Mosquito agora, entre o fim de julho e o começo de agosto. Eu sempre vou um pouquinho para mais. Acho que lá pro comecinho de agosto, talvez na partida de volta da Copa do Brasil, a gente tenha o Gustavo Mosquito. A lesão do Mosquito é uma lesão muito grave. Eu sempre conto essa história, mas eu tenho alguns amigos que Qual? estavam É o cobrindo cruzado? o jogo. É o cruzado. Que nós operamos, inclusive. Eu e ele É. aqui. Por isso que nós estamos velhos. Não dá mais para jogar Eu acho que é o bola. dedinho, velho. Pô, E o... Oi, velho, que isso, cara.
Eles estavam cobrindo o Campado, jogo né? do Corinthians e Fluminense e eles estavam bem atrás do gol onde o Corinthians estava marcando seus gols quando o Mosquito se machuca. Verdade. Falar que dá pra ouvir o estralo do joelho do Mosquito. Eu tava nesse jogo com a minha Nem filha fala aqui. Helena também. Não, Puta, peso ligamento É é uma coisa, é um triste. estalo, parece que quebra a perna. E assim, se a gente for pensar, essa lesão acontece em outubro, se eu não me engano. Porque foi pelo Campeonato Brasileiro, não pela Copa do Brasil. Essa lesão acontece em outubro. Ele está se recuperando. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. São 9 meses de recuperação. É o tempo base. É o tempo que, mais ou menos, ali o Paulinho demorou. Eu chuto um pouquinho para mais, para que ele tenha confiança, para que ele consiga se entender com a própria perna para poder voltar. Mas existe sim a probabilidade de termos um Mosquito à Olha disposição. só, o Samir Carvalho, nosso parceiro, que esteve aqui também com a gente no Alambrado Alvinegro, que é do Café do Setorista, Café do certo? setorista. Ele fala, Cascão, vendo aqui vocês, mandei a mensagem. O Mano é o único nome de treinador que agrada situação e oposição. Os dois grupos gostam. Essa é uma informação, essa é uma informação legal. dele. Informação Ele- bacana. ele Mas crava também isso. é que Hoje é impossível mudar, ele completa. Mas se o time não melhorar, você tem que imaginar assim, vamos imaginar que o Mano seja o técnico dos sonhos da situação e da oposição. Vamos imaginar essa situação. Tem que aguardar o Luxemburgo dar errado, porque se o Luxa ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians não cai, foi uma baita campanha. Aí vai mandar o cara embora? E outra, o Mano tem que ficar sem emprego até o final do ano. Tem mais essa também. Então, assim, discutir o Mano Menezes é o que o Felipe falou, é muita utopia, né? É A gente imaginar alguma coisa jogar que possa tudo muito acontecer. pra frente. né? Não ia sair uma regra, alguma coisa que não podia ficar botando Já só saiu. botando técnico? Como Já é que é saiu, isso? Cancelaram. isso Trocar faz uma alguns vez, não é? anos. Cancelaram isso aí. Isso aconteceu acho que em 2021, se eu não me engano. Não deu certo, Foi para no ano do 2022 Silvinho. já não funcionava mais. foi no ano do Silvinho, que eu lembro. Pô, o Silvinho mal pra caramba. Se o Silvinho cair, põe um outro e... Mas foi no ano que ano foi? É. E a 2021. gente tá falando do Mano, o Renato, um abraço pra você, Renato, contribui com Não 5 é o reais. Renate, não, né? Não, o Renate. Pedir para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro também, tá aqui embaixo tem o nosso link, obrigado pela mensagem. Para quem defende o retorno do Mano, Tipo eu. tipo você e tipo eu também, defendi muito o Mano. Assistam os 3 últimos jogos do Inter, é digno do torcedor pedir reembolso de ingresso. Mas o Inter não tem jogador também, né? Tem que ter. Contratou agora Eles o contrataram o Ener Arangue, Valência, tem o fizeram o Wanderson, tem o Alan Arangues. Patrick, tem o Vitão, O Arangues. tem o John no gol. John é do John, Palmeiras, John só, né? Tem aquele Arangues que veio Arangues, o recentemente chileno. O Arangues, também. que já deve ter uns 49 anos. É que a gente Tem tem, o uns de René, lateral 49 esquerdo. também. O René que foi chutado do Não, mas é Flamengo. isso que eu falo. Tá todo mundo falando, puta, tá, eu quero mandado embora de toda hora. Isso é uma questão importante também. Não Entendeu? adianta nada a gente olhar e falar ele é a solução dos problemas do Corinthians se ele não conseguir O resolver Mano era a onde ele tava. solução se não tiver jogador, tivesse aquela nhaca que tava há umas 2, Não, 3 se vocês semanas falassem pra mim, atrás. quando o Vitor Pereira saiu e ia trazer o Mano em janeiro, eu ia falar, legal, Ótimo. beleza. Projeto. Eu Você também dá acho tempo pra isso. ele Mas trabalhar. agora, Agora é cagada. Mas aí eu vou ser esquece. sincera, se tivesse derrubado, quando o Vitor Pereira saiu, se tivessem trazido o próprio Lucha na época, as coisas seriam diferentes. Você tem tempo de trabalho, você dá o time pra ele montar e você deixa ele treinar. Não, mas se contrata o Luxemburgo em janeiro, todos iam querer matar todo Não, mundo, com certeza, entendeu? mas o que eu tô dizendo é assim, qualquer um que tivesse vindo na época viveria uma situação diferente. E nessa situação que o Luxemburgo veio, pra mim, ele era o melhor nome que tinha disponível. Porque você vai ver, o Vasco agora trouxe aquele treinador estrangeiro, como que ele chama? O Bruno Lage do Galo, do Vasco é o... O Bruno Lage foi do Ramon Botafogo. Dias. Ramon Isso, Dias, Ramon Ramon Dias. Até ele aprender o caminho pro CT do Vasco, já tá rebaixado, você vai ver. É uma coisa que eu falo muito. Até Não, o ele Vasco já aprender é. o nome de jogadores, metade né? dos caras, ele já perdeu 5 jogos. Bom, rapaziada, agradecer demais aqui. Fala aí, Cascão. Não, só dá o. Cascão, agenda. toca o hino do Corinthians aí, Hoje Cascão. a gente tocou com força. Mas dá a agenda. Na verdade, agora quinta-feira tem o Papo Fiel, é o Agenda. Davis, né? Voltar o Tá, Davis, que é o vou camisa dar 10 agenda. do futsal. Manda Papo aí. de futsal, né? Manda aí. Vai ter o Davis na quinta-feira, segunda-feira às 9 horas tem a nossa Amanhã resenha aqui no não tem o Alambrado. Descascando. Amanhã não tem o Descascando, porque em dia de jogo do Corinthians o que interessa é o Corinthians, então a gente vai assistir o jogo. E depois do jogo a gente vai assistir o pós-jogo aqui no Meu Timão. A galera inteira fazendo o pós-jogo. É um jogo importantíssimo pro Corinthians, tomara que o Corinthians se classifique. Agradecer demais aqui a Bia, participar com a gente Que da resenha. veio de Obrigado, viu, Vinhedo, Bia? né? Pô, tá. Do Principado tamo com moral, de né? Vinhedo. Pô, Vinhedo é demais, cara. Puta, Vinhedo é demais.
E agradecer ao Moraria em Alfinete Vinhedo, por fácil. colar com a gente aí. Obrigado, viu, É Alfinete? nóis, tamo junto. Quem que é o Vamos próximo? abrir, Já tem vamos aqui abrir o um bar próximo? em Vinhedo, Alfinete? Mas eu Você acabei tá- de fechar, você quer que eu abra Não, outro? vamos abrir, você é um cara bom gestor de bar, velho. Não, eu sou Fechou? bom bebedor de bar. Prefiro ficar sim. só agora no... Não, mas é que fechou porque, pô, eu mandei uns caras lá que Entendeu? não era legal. Vinhedo- Aí- Eu prefiro ficar só bebendo agora. Vinhedo não é o melhor lugar pra trazer essas coisas, não. Pô, é verdade, se for abrir um bar em Vinhedo, nós bebe o bar inteiro e quebra. Mas onde nós abrir, nós vamos fazer que isso? legal. Isso é verdade. Então é o seguinte, rapaziada. Obrigado, então, a todos vocês que acompanharam a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Reforçando para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro. Sabe aquele teu grupo do WhatsApp do Coringão, que você deve ter uns 30 no celular? Você assistiu a gente aqui hoje? Você gostou do Cascão, toco hino do Corinthians aí, Cascão? Não, é impossível gostar A de Bia cola direto com a gente, o Alfinete é nosso parceiro. A resenha, eu sou o Fabrício Bosa, muito prazer, tamo junto, é nóis, vai Corinthians. Manda lá no seu grupo do WhatsApp, que tem um canal que só fala do Corinthians, que é o Alambrado Alvinegro, dentro aqui do meu timão. Siga, se inscreva lá, ativa o sininho para receber a notificação. Cola aqui no Alambrado, vai Corinthians. Quinta-feira o Davis está aqui pra gente trocar uma ideia com ele. E amanhã 2x0 Coringão, 2 do Felipe Augusto. É nóis, valeu.